8h14, 8h14. O programa de hoje começa de uma forma diferente, porque eu já recebo aqui no estúdio o deputado federal do Novo, Alexis Fontaine. Alexis, inclusive, vem para discutir este Brasil que a gente deseja. Um Brasil que vai tirar a bola de ferro dos pés, que vai tentar se libertar das amarras, para a gente ver isso aqui crescer. E crescer de verdade, crescer sem voo de galinha, crescer sem ciclos curtos, crescer a partir de reformas, de discussões que aprofundadas certamente vão impactar no seu dia a dia, Só que elas precisam acontecer. E ontem à noite, inclusive, isso aconteceu aqui em Bauru. Alexis, bom dia, seja bem-vindo aqui à Jovem Pan News, é uma honra te receber. Bom dia, Pitoli, bom dia aos ouvintes e telespectadores aqui da Jovem Pan News Bauru, nesse Jornal da Manhã. Obrigado, Alexis. Aliás, estamos entre Alexis, né? Tem o Alex Silva ali do nosso lado, né? Tem o Alexis aqui, tem o Alexandre aqui. Bom, enfim, hoje tem uma trinca de ases aqui. Né? trio caipira. Trio parada dura aqui. Alexis, o que te traz a Bauru? Traz a Bauru a conversar com os empresários e a população aqui de Bauru, tive inclusive com a prefeita ontem, sobre justamente essa pauta do Brasil competitivo, do que você estava falando agora, de a gente fazer uma discussão que seja sustentável, que seja não um voo de galinha, perene, que seja a inclusão social produtiva, inclusão social que se sustenta, baseada num conceito de ensinar a pescar, que é a parte de educação, capacitação, mas também ter o ambiente de pescaria, que é uma coisa muito crítica no Brasil, que é acabar com a burocracia, o custo Brasil, a desburocratização, governo digital, uma série de elementos necessários para a gente poder ter competitividade dentro do Brasil e as empresas estarem aqui, criando emprego aqui, para a gente poder criar emprego e renda. Mas em algum momento a gente aprendeu que a burocracia é bom para alguns, que a gente vai gerando dificuldade para vender a tal da facilidade. Nesse Brasil corrupto que é, enfim, que tenta colocar regras rígidas para algumas coisas para tentar vender a facilidade ali na frente. Existe o interesse da gente mudar esse cenário? O povo brasileiro tem muito interesse, porque quando você fala do interesse de alguns na burocracia, nós estamos falando de um pequeno grupo, uma pequena corporação... Mas que decidem, que né? Se alimenta... Vamos alterar isso. Você não acabou de falar para tomar atenção naqueles deputados estaduais, federais. Aliás, levanto essa questão de suma importância, porque a gente só fica olhando para presidente e governador e fala assim, vou ver qual que vai ser o federal. Digo que uma das votações mais importantes é o do federal, porque a Câmara vamos dizer, dos deputados, que define a pauta dos projetos que vão ser aprovados, é a Câmara dos Deputados que define o andamento das medidas provisórias do governo. Portanto, se a gente não tem qualidade legislativa na Câmara, aguarde que o país vai aprovar um monte de projeto muito ruim, dificultando ainda mais o crescimento e geração de renda e emprego. Bom, lembrar o Rodrigo Maia, que fez nesses 2 primeiros anos de governo, agora Bolsonaro, agora está numa secretaria dentro do Palácio dos Bandeirantes. Enfim, a qualidade do parlamentar é necessário nesse modelo, né, de política no Brasil. Né, nesse modelo ele é fundamental. E eu digo porque eu estou lá, né, sou de um grupo novo, do Partido Novo, os 8 deputados federais, a gente trabalha intensamente, mas tem muito deputado federal que aparece de vez em quando e com essa pandemia ficou até pior, porque você tem a possibilidade de votar remoto. E muitos, acho que nem estão votando, entregam na mão de um assessor com a senha e fica votando enquanto fica em outra atividade. É gravíssimo o que está acontecendo, a democracia está sendo, vamos dizer, diminuída com esse regime. Estamos cobrando, Arthur Lira, a volta presencial de todos os deputados em Brasília, porque da forma como está, há um perigo muito grande de aprovação de projetos tratorando e que não são de interesse do Brasil, não. E aí? E diante disso que você construiu ao longo desses 3 anos e 3 meses ali do teu mandato, é possível avançar, discutir essa pauta de fato, colocá-la na mesa, preparar uma reforma? Como os teus pares recebem esse assunto lá? Eu acho que é sempre possível, né? Eu sou empresário e como empresário eu acredito, né? E quem não acredita não realiza. Se não tem capacidade de abstração, você não vai realizar. Portanto, mesmo que seja difícil, mesmo que seja assim, uma insistência, se a gente desistir, o Brasil é tomado por esses grupos que têm interesses muito particulares em reservas de mercado, em benefícios próprios, e que não é o benefício do crescimento da nação. Portanto, é possível, mas, de novo, como você bem colocou no primeiro aqui no início do programa, o brasileiro tem que tomar consciência do seu voto, não tem que simplesmente ignorar e dizer que não tem jeito de mudar. Tem opções boas, bons deputados aqui do estado de São Paulo, portanto,
deixe de ser preguiçoso e faça a tua escolha. Tem uma frase que eu falo muito durante a minha campanha e todo o tempo, que o preço que você paga por não se interessar pela política é de ser governado por quem se interessa. Portanto, é possível. Eu sou empresário, eu não estava na política, nunca pensei em estar na política, mas pela minha indignação do que estava acontecendo com o Brasil e com a insensibilidade daqueles que estão em Brasília em relação àqueles que produzem, que trabalham e acordam cedo e trabalham, eu decidi ir para a política para poder trazer uma voz. E é dessa forma que a gente vai alterar. Não tem outra forma. Nós estamos numa democracia, tem dores da democracia, ela dá trabalho, a nossa custa muito caro, mas nós temos que insistir para poder fazer a mudança. E qual o primeiro passo do teu ponto de vista? Como a gente pode avançar nisso, Alexis? Então, uma série de projetos já estão avançando. Nesse sentido, o governo atual acerta em fazer medidas provisórias e novos marcos, o saneamento básico. O saneamento básico do Brasil estava abandonado. Ontem eu estive conversando com a prefeita, que Suelen, em Bauru, fiquei assustado que Bauru praticamente não trata o esgoto. Não, Bauru não trata o esgoto. Joga tudo no rio. Para você que é empresário quer tomar um susto, Bauru não trata o esgoto com dinheiro na conta, fundo perdido. Pois é. Bom, o lixo de Bauru também não é... É enterrado em Piratininga. Exatamente, vai para outra cidade. Isso, 40 quando não fica na rua porque o caminhão quebra, tem dinheiro para arrumar o caminhão. Esses são assuntos que têm que ser resolvidos numa cidade do tamanho de Bauru. Não vou falar... Campinas, na parte de tratamento do esgoto, está muito bem. Nesse sentido, está mais de 95% tratado. Mas o lixo... É uma cidade menor que Bauru, pequenininha, Campinas. Dá menos trabalho. Mas não é isso. Veja, acho que como Bauru, Campinas também não tem um reservatório de água. A gente tem um rio só que passa, onde a gente faz a captação. Se a gente jogar todo o esgoto dentro do rio, a gente tem que captar acima, né? Porque não vai captar o esgoto, tá certo? Captar acima, mas depois a gente machuca o próprio rio que a gente tem. Isso não faz o menor sentido. Não, deixa o esgoto para o próximo. E próxima cidade de baixo que também vai captar o quê? Então, definitivamente isso tem que ser resolvido, tem que ser tratado. Agora, estou falando novo marco de saneamento básico, novo marco do setor ferroviário, novo marco do setor de transporte de cabotagem, que é o transporte marítimo, de barcaças e tudo mais. Tudo isso destrava os investimentos, tudo isso é emprego. Mas vamos pensar, do jeito que você falou também no início, são investimentos que deixam um bom legado para o Brasil, são investimentos que destravam a economia, são investimentos que permitem a gente ter um ganho de logística, porque Copa do Mundo, estádio, não resolveu o problema de Covid. Não, resolveu o bolso de vários aí, mas... mas não resolveu, não deixou o legado que a gente precisava. Sim. A Arena Pantanal largada, a Arena Amazonas também largada, todo esse tipo de coisa não resolveu e custou muito caro para todos nós. Agora, o legado que vai ser deixado por todos esses novos marcos que estão sendo do gás, da eletricidade, da Mercado Livre de eletricidade, tudo isso tende a criar muitos investimentos, mas fazendo o Brasil crescer. Agora, na tua visão, tem como a gente ter menos Estado nisso tudo? Esse é o meu sonho de consumo. Né? É mesmo? Eu gostaria que o Estado ficasse restrito às condições de saúde, segurança e educação e não atrapalhe o resto. E olhe lá, hein? Ainda pode até, na educação, pode até fazer a questão de voucher, pode fazer a questão de concessões, assim, a iniciativa privada cuida da escola, cuida da manutenção, o Estado eventualmente entra com os professores ou com a parte de pedagógica e deixa a iniciativa privada trabalhar para poder entregar melhor produtos, serviços aos menores preços para a população. Ontem conversei com o Weintraub aqui, ao vivo aqui no programa, ele me trouxe a informação, 300 mil funcionários tem o MEC. Mas aumentou muito no governo petista. Era metade disso e eles encheram de gente lá com estabilidade, o que acaba deixando um legado para os próximos governos. Como é que você diminui isso se você tem estabilidade? Você não consegue. E aí você tem um aparelhamento ideológico dentro de um ministério que fica praticamente inviabilizado. Veja que o maior problema do governo Bolsonaro, depois da saúde, é a educação, porque são dois ministérios, mas principalmente da educação, que você tem muito... Aliás, o meio ambiente também era um problema sério. O Ricardo Salles também falava disso, era um problema seríssimo. Segundo escalão, assim, não obedece, não faz nada, fazia um relatório contra o próprio ministério, contra o próprio Brasil, para poder fazer a cartilha ideológica da esquerda. Eles aparelharam a base. O chão da fábrica estava o discurso dos caras. Mas é quem está com o martelo na mão, né? Quer dizer, no fundo você pode dar a ordem, mas quem vai executar está lá embaixo. E não executa. Não executa, fala que vai, joga na estrutura, né? O establishment, como dizia o Salim Matar, não acontece. Mais que você queira desestatizar, vender as coisas, vários
funcionários, eu não posso isso, ideologicamente eu não consigo aceitar. E é uma confusão mesmo, e a gente paga muito caro por isso. E o que incomoda é o seguinte, né, Alexis? A gente sabe qual é o caminho. A gente tem talvez não tenha a fórmula exata, né? Mas a gente sabe quais são os ingredientes para que isso venha a dar certo. E a gente insiste, né, muitos insistem, aliás, a gente luta, né, para que isso não aconteça, né, não seja contemplado. Agora, você acredita que neste ano, mesmo com esse cenário, né, a gente vem de uma pandemia, tem uma guerra, as dificuldades já geradas pela guerra, aí a gente tem Copa do Mundo, tem eleição. É ano de reforma? Ainda dá para reformar alguma coisa? Você tem essa esperança? Reformas estruturais eu não acredito, que são as duas principais que a gente gostaria de passar, que é a reforma administrativa e a reforma tributária. Eu acho que vai ter muita dificuldade. Primeiro que são duas bolas divididas, né? Ninguém vai querer dividir bola em ano eleitoral, porque você não vai querer perder apoio para... Eu tinha até esquecido da Copa do Mundo, rapaz. É que esse ano, por Deus, ficou para depois da eleição, né? Pois é. Não ficou antes, porque sempre é antes, né? Pois é. Foi bem bom, bem lembrado essa Copa do Mundo, que atrapalha a gente também. Mas de qualquer jeito, parece que tem alguma mãe de Ná que falou que nós vamos ser hexa, tá sabendo isso aí ou não? Alguém jogou uns búzios aí, parece que nós vamos ganhar essa Copa. Se for pelo jogo de ontem, cometeram 4-0 no outro. Mas de qualquer jeito, eu acho que não. Acho que vão ser algumas reformas também importantes, não deixam de ser importantes, como, por exemplo, a reforma do sistema cartorial, para poder a gente ter o sistema eletrônico cartorial, ou seja, na matrícula de uma imóvel, alguma coisa, de algum bem, vai estar todas as informações. Quando for vender ou comprar um imóvel, né, um terreno hoje no Brasil, você tem que pedir certidão negativa de assim, de uma quantidade de cartórios inacreditável. São as dificuldades que vão colocar. De INSS, mas e hoje agora, com essa proposta, tudo centraliza na matrícula, de forma eletrônica, um site só você consegue, você não tem que ir cartório por cartório para ficar levantando, o que assim, é um ganho, né, uma eliminação de custo do Brasil inacreditável, alguma coisa que a gente tem botado muita fé nisso. Tem uma questão também da nota fiscal eletrônica brasileira, ou seja, uma só nota no Brasil inteiro, englobando bens e serviços, parar com esse negócio de cada município ter o seu sisteminha onde você tem que se cadastrar e tudo mais, assim, facilita um absurdo para o próprio pagador de impostos, o empresário. Então tem coisas menores que também ajudam bastante, estão na pauta, vão avançar. E a gente está trabalhando isso muito dentro da frente parlamentar pelo Brasil competitivo. Agora, ao mesmo tempo, você vai lutando contra os esqueminhas também, né, Alexis? Pois é, mas... Bauru agora comprou um sistema de emissão de nota fiscal, conversei até com o Everton, o secretário de Finanças, anteontem, a gente vai ter uma conversa tal, porque eu, enquanto prestador de serviço, estou tentando emitir nota, não consigo, aí você vai copiar nota não sei o quê, pagaram uma puta de uma grana no sistema e o negócio não anda. Aí eu falei, e aí, como é que está acontecendo? Como é que... não, vamos tentar, estamos ajustando, estamos tentando e tal. Alguém ganhou. Alguém ganhou e alguém está sendo atrapalhado, porque na verdade, olha o empresário tentando emitir nota fiscal. Domingo à noite não dá para emitir nota. E o Estado, no caso do município, assim, não está funcionando, não está rodando, espera um pouco. Mas como é que eu vou esperar? Então deixa eu fazer aqui um papelzinho, porque eu tenho que girar o meu negócio. Quem tem empresa sabe que o dinheiro tem que girar. Esse negócio de esperar não dá. Agora, Alexis, me permito fazer um comentário um pouco mais prolongado, só para contextualizar e você entender o que está acontecendo. Nós estamos no principal estado da nação, locomotiva do Brasil, 645 municípios, 46 milhões de habitantes, um PIB espetacular, enfim. Só que nós estamos numa cidade, centro do estado de São Paulo, logisticamente a principal cidade do estado de São Paulo, do ponto de vista logístico. Nós estamos a 210 de Ribeirão, 270 de Campinas, nós estamos a 200 não sei o que de Presidente Prudente, nós estamos a 200 de Rio Preto, 290 de Londrina. Nós estamos numa situação que nos coloca num ponto de destaque. Entretanto, o que me assusta, nós temos uma cidade com 4 distritos industriais. Se juntar os 4 não dá 1. Se bater no liquidificador não dá meio. E justifico. Um não tem asfalto, o outro não tem galeria de água pluvial, o outro não tem iluminação, o outro não tem a regularização da área. Uma série de situações colocadas que vão dificultando a vida de quem quer investir. O cara sério, o empresário correto, o cara olha para Bauru e fala assim, como é que eu vou investir nessa cidade? Eu tenho um amigo... tem instabilidade na energia elétrica. O cara outro dia pagou 50 mil reais para trazer da Alemanha o cara para calibrar uma máquina que num pico de energia estourou o negócio. Quer dizer, que empresário que resiste a isso? Né? A gente sabe do risco, mas a incerteza ninguém consegue lidar com ela. Né? O empresário gosta do risco, mas a incerteza é improvável. Aí, só para concluir, nós temos uma situação como essa. Alinhado a isso,
nós temos a estação de tratamento de esgoto, que não avança, com 3 fontes de financiamento dessa estação, fundo perdido, uma CPMF bauruense que tem, que é o FTE, Fundo de Tratamento de Esgoto, que a gente paga na conta de água todo mês, e cada empresário que vai investir nessa cidade paga uma contrapartida, que é um absurdo para o Departamento de Água e Esgoto. Então a gente tem 3 fontes financiadoras e não tem estação. Olha como é que funcionam as coisas. Então a gente também tem os municípios com um papel fundamental em ajudar a fazer com que as coisas andem. Porque não adianta você lá em Brasília lutar pelo que você luta, facilitar, desburocratizar, aí chegar aqui em Bauru o cara fala assim, tá bom, mas é rua de terra no distrito, quando chove alaga, o cara atola o caminhão. Ó, a gente mostra aqui invariavelmente caminhões atolados em distrito industrial em Bauru. Então, a principal cidade do centro do estado de São Paulo está sendo tratada dessa forma. Eu fico imaginando, em outros estados do Brasil, como anda essa situação. A tua vinda aqui me ajuda e me faz acreditar que, olha, tudo bem, eu estou tentando lá em Brasília, mas vocês têm que fazer a sua parte aqui, porque senão não adianta eu desburocratizar lá e o cara não querer vir para cá, porque vocês não estão dando condição básica dele se instalar. Existe essa relação? A tua vinda aqui também discute esses assuntos que estão no município? Discutem. As tuas colocações são perfeitas. Campinas também não é muito diferente nessa questão do distrito industrial lá. Lá só tem um e não é nem meio também. Ninguém tem propriedade, tem até asfalto e galeria. Eletricidade, eu acho que tá ok também, mas... Porque a CPFL tá lá também. Pois é. Mas não é bem assim também, né? Verdade. Mas imagina aqui que eles mas de qualquer jeito, né? O que mais o empresário quer é segurança jurídica, as regras claras do jogo, e de modo que ele possa prever, inclusive o problema de não ter tratamento de esgoto, para muitas empresas multinacionais, é um problema de compliance. Quer dizer, como é que eu vou me instalar numa cidade que não tem a atenção para isso? Eu vejo também, tem que ser justo, de que isso é um problema de outros governos. Sim. Né? Não vamos botar na nome da prefeita agora, porque realmente assim, estação de tratamento tiveram muitas oportunidades no passado para serem construídas. Era a terceira nessa ordem aí. Já começou, ele é o terceiro prefeito que não consegue cumprir. Pois é. Aí assim, tem que bater na mesa mesmo. Vamos fazer isso acontecer. Se tem fundos, não há justificativo para não fazer isso acontecer, tá certo? Ouvi falar que escolheram o lugar errado, que as fundações ficam se mexendo. Na verdade, quando eu não sei exatamente, porque eu não fui visitar um negócio. Quando ela for inaugurada, eu brinco já faz um tempo. Já inauguraram? Não. Quando for inaugurada, outro dia um ouvinte me perguntou aqui, Vitória, quando vai ser inaugurada a estação de tratamento de esgoto? Eu falei, anote aí, 06, 13, 18. Passei a Mega Sena pro cara. Passei os 6 números. Não dá para prever quando vai inaugurar a estação de tratamento de esgoto. E mais, quando ela for entregue, ela vai ser um carro zero. Zero quilômetro, um Fusca 74. Não tem direção hidráulica, ABS. Porque já está obsoleta. Já está obsoleta. Mas, de fato, sim, o empresário procura isso. Nenhum empresário, em sã consciência, vai investir em cima de um terreno que ele não tem propriedade, que ele não tem segurança, que ele não sabe o que vai acontecer amanhã, que não vem alguém destemperado, muda um governo e começa a desapropriar todo mundo. Isso não tem cabimento. E aí, obviamente, as empresas vão procurar outros lugares. Bauru, por ter essa vocação natural de ser um centro logístico do estado de São Paulo, é muito beneficiado com isso. Teria que aproveitar. Agora, cabe muito ao governo, né, à prefeitura aqui, fazer uma força-tarefa para poder resolver essas questões de insegurança jurídica. Eu digo também, Alexandre, que muitas vezes não é só a vontade do prefeito. A gente tem discutido isso aqui antes. O Ministério Público também tem atrapalhado muito as prefeituras, num rigor enorme e uma desconfiança, numa presunção de má-fé de qualquer gestor público. Isso não é só aqui, é no Brasil inteiro que a gente observa isso, em que é mais fácil ser covarde e não fazer nada, que é mais seguro, do que ser alguém que queira fazer alguma coisa. Concordo com você. E isso tem atrapalhado muito a administração. Aliás, tem atrapalhado muito aqueles que querem ser candidatos corretos à prefeitura. Porque eu falo, por que eu vou ser prefeito de uma cidade e já no dia seguinte tem o Ministério Público no meu cangote, que eu estava falando até com a prefeita ontem, ela tem um monte de termo de ajuste de conduta que nem é do governo dela, do anterior, que ela tem que ir reajustando. Ela falou, não aguento mais ficar falando com esse tipo de gente. Irresponsavelmente. Pois é, mas e aí? Ela quando assume isso, então é o CPF dela que está na reta,
ou de qualquer prefeito, né? Estou falando especificamente que eu falei ontem com a prefeita aqui, mas eu vejo isso em muitas cidades do interior de São Paulo. Eu vi prefeitos de cidades pequenas, com 5 mil habitantes, ele falou assim, pelo amor de Deus, me deixa trabalhar em paz. O Ministério Público drena a energia dele, porque você pegou o carro e foi levar a tua mãe no médico, isso não pode usar o carro que é da prefeitura. São essas coisas. Tudo bem, pode até ter um ajuste nisso, alguma coisa assim, mas não tem que ficar drenando tantas energias. Eu concordo. Agora, e ao mesmo tempo, né, a gente tem na estrutura de todas as prefeituras, Secretaria do Planejamento, e a gente também conversava aqui antes de entrar no ar, nós temos leis que foram atualizadas, nós temos situações que receberam uma modernização, é certo que precisa de um revogaço em muitas prefeituras, estados que estão propondo revogaço, aquela coisa toda de leis que não se aplicam mais. Mas o poder público também precisa buscar atualização, Alexis, porque se a gente tem caminhos hoje já são mais fáceis, embora não existam todas as reformas implementadas, conquistadas, mas tem caminho. Então, por exemplo, Bauru, a CEPLAN, eu chamo de CEPRAM, porque em algum momento a gente se perdeu ali, porque a cidade travou de um tanto, então é CEPRAM. CEPRAM é muito sofisticado para a gente chamar de CEPLAN. Por quê? Porque é mais fácil dizer não, é mais fácil travar. Uma incorporadora veio lançar um condomínio aqui. E eu fui garoto propaganda dos caras naquele momento, então o cara falou assim, Pitório, sabe quanto tempo eu levei para aprovar isso aqui em Bauru? 7 anos. Sabe quanto tempo eu levei em Araçatuba? 1 ano e meio. Em Ourinhos, 1 ano e meio. Em Bauru eu levei quase 7 anos. Como é que pode dar certo? Quem quer investir aqui? Porque a gente tem uma CEPLAN desatualizada, pessoas que não estão dispostas a buscar a informação adequada de REUB, sabe lá Deus o quê, até para confrontar com o Ministério Público, que diz, não, isso não pode. Não, isso pode sim. Está aqui, ó. E eu sei que tem algo acontecendo muito parecido agora em Bauru, nesse sentido. Então, assim, as prefeituras também precisam estar dispostas a se atualizar, né, Alexis? Eu fico imaginando, assim, de forma hipotética, se um dia se eu fosse prefeito, acho que eu reunia todo esse secretariado e mais as pessoas que estão com o martelo, que estão com a caneta, que conseguem fazer as coisas, e falar assim, gente, vamos vestir a camisa para servir a cidade. Vamos parar de achar que a gente está fazendo um favor aqui. Vamos parar de achar que o cidadão ele não tem os seus direitos. Porque é isso que eu sinto quando a gente vai. Eu também, na cidade de Campinas, estou tentando aprovar uma ampliação da minha casa. Não é nem uma coisa muito... Estou mais de 1 ano e meio e não consigo fazer isso, não consigo averbar essa ampliação no registro do imóvel para vender esse imóvel. Quer dizer, eu estou simplesmente há 1 ano e meio e não consigo vender o meu imóvel. É uma doideira porque eu preciso averbar aquilo. E deu tudo que é desculpa. Covid, estou remoto, não estou não sei o quê, mas assim, tá remoto, mas a vida parou. Trabalha, meu amigo. Porque eu, como empresário, não deixei de pagar imposto nenhum só dia. Tá certo? Porque eu estou deputado federal, mas assim, a minha origem é empresário. Eu tenho empresa e ela continuou da mesma forma. Mesmo porque eu tenho responsabilidades, eu tenho que pagar os funcionários, o mandato passa. Tenho fornecedores, o mandato passa. E essa mentalidade que a gente teria que trazer para o funcionário público, até para que ele se sinta valorizado. Ou seja, ele está prestando um bom serviço, que ele faça isso. Porque a gente sente que muitas vezes essa estabilidade ela joga contra quando as pessoas simplesmente falam, não vai acontecer nada comigo mesmo, então eu também não tenho obrigação de me esforçar. Mas é o Brasil que perde, é Bauru que perde, é Campinas que perde. Não podemos pensar desse jeito. A palavra é intuitiva, né? Servidor, né? Tem que servir, servidor, né? Tem que servir. Perfeito. E público é servir o povo, né? É tão intuitivo, né? Mas a gente acaba se esquecendo. Alexis, a gente tem a oportunidade de ouvir, tratando de assuntos que para o empresário soam como música para os ouvidos, né? Mas a gente também sabe que a gente precisa engajar. E é por isso que eu digo no início do programa e disse, né? Com relação ao nosso compromisso, esse alerta que a gente faz de ouvir, de tentar entender, de aprender sobre as coisas, de entender qual é a melhor alternativa, inclusive do ponto de vista da escolha do voto. Você que está me ouvindo agora, está batendo massa aí na obra, impacta sobre você, sobre o teu filho, a tua esposa que vai ao supermercado e paga mais. A gente tem que entender que essa relação chega em você onde você estiver. Está aqui o Alexis falando de empresário, está aqui lutando para desburocratizar, está lutando por... Mas chega em você aí. De alguma forma você vai pagar mais ou menos de acordo com decisões tomadas por quem está no comando do negócio, não é, Alexis? Perfeito, exatamente isso. Portanto,
novamente, escolham bem os teus representantes, porque são eles que vão definir o teu futuro, que vão dar dor de cabeça para você ou facilitar a tua vida. Nós temos que trabalhar com gente que tenha noção do quanto o Estado pode atrapalhar aquele que trabalha aqui na ponta. Tem um companheiro teu na linha aí pra gente conversar. O Vinícius Poit está na linha. Poit, bom dia, querido. Bom dia, Pitoli. Bom dia, Alexis. Os ouvintes da Band de Bauru. Pô, desculpa a forma como Bauru te recebeu ontem, cara, com chuva, com buraco, Pitoli, Bauru recebeu muito bem. Tivemos um evento muito bom lá do Lucas, da Vissler Energia, né, empresários da Jalserve, empresários de outros setores de Bauru. Então foi super positivo o evento. Tivemos esse precalço que até me fez não poder estar aí na Jovem Pan, né? Estava chovendo muito, passei numa rua onde tinha uma corredeira de água e tinha um bueiro aberto e não aparecia. Estourou a roda do carro lá da caminhonete. Aí tive que chamar alguém da seguradora e pegar um táxi da seguradora mais cedo hoje. Estou na estrada, estou no Castelo aqui. Legal, e a gente até a ligação tem uma certa dificuldade de te ouvir, mas para dizer o seguinte, fez falta aqui na bancada, conversamos aqui com o Alexis agora, mas para te desejar boa viagem, que na tua próxima vinda aqui a gente possa te receber aqui no estúdio, Poit. Com certeza, Pitoli, olha, eu estou muito orgulho aí do trabalho, não somente seu, mas de todo mundo do Novo Bauru, do Alexis, que é meu parceirão lá em Brasília, é o cara que entende da reforma tributária, da desburocratização. Na próxima aí da Bauru estarei pessoalmente aí, Vitória. Seguimos juntos aqui, acreditando que é possível ter um governador novo de verdade que olha para o Bauru, que olha para as pessoas com técnica, não se preocupando com barra política somente. Boa sorte, boa viagem, Poit. Obrigado, Vitória. Abração, Alexis. Abração, Poit. Valeu, querido. Alexis, e só para a gente concluir essa última fala que fiz, é importante que as pessoas entendam, vai chegar em você. Qualquer decisão aqui em cima vai chegar em você, independentemente de onde você estiver. Por isso é importante, de fato, que a gente tenha atenção a isso e participe de discussões que aparentemente são indigestas, de difícil compreensão, mas a gente precisa participar disso, né, Alexis? Precisa, lógico, né? Muitas vezes a política abstrata, eu mesmo como empresário e engenheiro, quando eu cheguei em Brasília, muito juridiquês, é muito uma fala mais difícil e tal. Tive um período difícil para poder entender tudo aquilo. Estava mais acostumado com fórmulas e resolução de problemas, e de repente era um monte de interpretação de texto lá que não era muito natural, não era meu habitat natural. Mas, como você mesmo disse, nós somos um ser em constante aprendizado. Sim. Tendo humildade dentro de você, o teu copo está vazio, parte, aprenda, fique mais rico de conhecimento, mais conhecedor do assunto, para poder defender com bom senso, com honestidade, aquilo que tem que ser defendido pelo Brasil. Nós, o Partido Novo, não somos corporativistas, a gente não joga para a plateia, não tem populismo lá dentro. Muitas vezes a gente defende coisas extremamente impopulares. Essa semana mesmo fizeram meme e cartaz de toda a bancada do Partido Novo cancelando a gente, porque a gente era contra algumas coisas extremamente populistas num lugar inadequado, momento inadequado, que fica dando aumento de salário ou botando... Nós chamamos de, na Constituição, o piso salarial de uma categoria. Não se coloca isso em Constituição. Não é na Constituição que você vai botar o piso salarial de nenhuma categoria. A gente fala isso sem medo de ser impopular, mas com a consciência de que estamos defendendo a maioria silenciosa que vai pagar a conta dessas categorias que fazem esse lobby lá em Brasília. Alexis, seja bem-vindo a Bauru. Bom tê-lo aqui. Precisamos conversar mais vezes. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Obrigado, Pitoli, obrigado, Alex, e fico feliz de participar desse trio dos... Trio Calafrio. Trio Calafrio. Trio Calafrio. Não, foi muito gostoso. Obrigado, Alex. Pitoli. Seja bem-vindo sempre.